Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você e para sua família. Hoje, dia 8 de outubro, com as bênçãos, as graças de Deus, falando sobre o livro de Ezequiel, porém vós, o meu espírito, vivereis. Hoje, falando sobre a vocação. Ezequiel, nos capítulos 2 e 3, conhecemos alguns detalhes da vocação do profeta. E o esquema da narrativa conduz o leitor ao aprendizado sobre o profeta. Logo no princípio do relato, contado por Ezequiel, o profeta lembra a sua reação diante da voz do Senhor que fala com ele. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que fala comigo. O espírito que o põe de pé é o Espírito de Deus, aquele que capacita Ezequiel a ouvir a voz do Senhor e a responder com prontidão, de maneira adequada. É o Espírito que garante Ezequiel corresponder ao que o Senhor pede e deseja. É ele também que fará com que, mesmo diante dos maiores desafios, Ezequiel permaneça fiel à missão profética recebida. É interessante lembrar outros profetas que também receberam a missão como ordem divina, a qual não era possível resistir. Jeremias, por exemplo, mesmo diante dos piores escárnios e da resistência pessoal, não consegue resistir à força do Espírito que o impele. Ele demonstra o conjunto da história de Jonas. A escolha divina é a assistência do Espírito, faz com que a palavra seja ao profeta irresistível. Sua simples proclamação provoca atitude e prontidão. Ele se põe de pé, com o que está disposto a sair e anunciar. Diante dessa aparente imposição, poderia nos perguntar: onde fica a liberdade da pessoa do profeta? Sua liberdade expôs seu coração lá no início, abrindo os ouvidos para ouvir e o coração para que o Espírito nele habite. A palavra de Deus só se tornou no profeta uma força irresistível, porque bem antes o profeta mesmo havia dado espaço para que sua vida fosse inundada e transformada pela voz do Senhor. Diante da prontidão de Ezequiel, portanto, o Senhor anunciará sua missão. A fala começa com o envio. Filho do homem, eu te envio aos israelitas. Expõe já o desafio. A gente rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. O envio de Ezequiel aos israelitas carrega dupla relação. Primeiro, o respeito ao povo. É uma nação infiel, que tem a audácia de se rebelar contra o Deus, que lhe dá a vida e que sustenta a cada dia a aliança. É a nação que rejeitou o anúncio profético e que se prostituiu contra o Senhor no culto aos deuses estrangeiros. É a nação que rejeitou a lei como caminho da vida. Mas é importante observar, tudo isso diz muito também a respeito de Deus. Ele é aquele que não vira as costas aos seus eleitos, apesar de toda infidelidade, mas continua procurando uma forma de ser ouvido por seu povo, já que suas palavras são de vida e salvação. A missão profética de Ezequiel é, portanto, testemunhar o coração misericordioso de Deus, que não abandonaria seu povo ao sofrimento do exílio, ainda que as lógicas humanas pudessem considerar isso como justa retribuição. Marília de Souza para o Catequese em Gotas. Até o próximo encontro. Deus abençoe o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.